Então, pessoal, dando continuidade aos vídeos sobre o livro Memória, de Baddeley, Anderson e Isaac, esse que está aí na imagem, hoje a gente vai falar do segundo capítulo do livro, né? Que é o Memória de Curta Duração. Só que fica até o final do vídeo, né? Porque hoje tem vídeo de macaco, tá? Então, vamos usar o termo memória de curta duração para descrever o processo de armazenamento de pequenas quantidades de informação por um breve período de tempo, segundos ou no máximo alguns minutos, tá? Eu estou falando isso aqui porque às vezes a gente se utiliza o termo memória de trabalho para falar da memória de curta duração, né? Então, os sistemas ou sistemas de memória responsáveis pela memória de curta duração fazem parte do sistema da memória de trabalho, como eu estou usando o termo, né? Memória de trabalho aqui é usado para um sistema que não só armazena informação de forma temporária, ou seja, que não só contém a memória de curta duração, mas também manipula essa informação, de modo a permitir que as pessoas executem atividades complexas, né, como raciocínio, aprendizado e compreensão. Né? Diferentes abordagens existem da memória de trabalho. Todas, no entanto, presumem que a memória de trabalho fornece um espaço de trabalho temporário que é necessário para desempenhar atividades complexas, né? Então, nosso próximo encontro vai ser sobre memória de trabalho, certo? Então, falando aqui sobre memória de curta duração, em 1887, John Jacobs, que era um diretor de escola em Londres, quis avaliar a habilidade dos seus alunos. E para isso ele desenvolveu um teste aparentemente simples, no qual os alunos ouviam uma sequência de dígitos, né, de números, como um número de telefone, algo desse tipo, e tentava repetir esses números, né? Então, a medida resultante é o que a gente chama de extensão de dígitos. No inglês é digit span, né? Ou seja, a sequência mais longa que o indivíduo consegue repetir sem erros, né? Vamos aqui fazer um teste, né? Vamos testar aqui. A gente vai ler cada um desses números, depois fechar o olho e tentar repetir, né? Então, o primeiro número é 9754, 9754, 3825, 3825, 94318, 94318, 6825, 9, 6825, 9, 913825, 913825, 648371, 648371, 7958423, 7958423, 5116, né? 5316842, 5316842, 86951372, 86951372, 51739826, 51739826. Agora ele está começando a ficar difícil, né? 7193842661, 7193845561. Agora eu sei que errei, né? Que era 917193842661. Então, aí no caso, meu extensão de dígito ele tá aqui, né? Aqui, ó. Foi o máximo que eu consegui repetir sem errar. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na média, né? A extensão de dígito é uma tarefa clássica da memória de curta duração, na medida que envolve a manutenção de uma pequena quantidade de informação por um curto período de tempo. É limitado a cerca de 6 ou 7 dígitos para a maioria das pessoas. No meu caso aqui deu 8 dígitos, né? Embora algumas pessoas consigam lembrar até 10, né? Eu não lembrei 10, lembrei 8. Enquanto outras têm dificuldade em recordar mais do que 4 ou 5. Agora, se você fez o teste aí, sua extensão de dígito deu menos de 7, não se preocupa, tá? Nessa versão básica, a amplitude da extensão de dígito não se correlaciona muito bem com a inteligência. Mas como a gente vai ver adiante, né, no próximo encontro,
uma versão um pouquinho mais complexa, que é a extensão da memória de trabalho, parece realizar um excelente trabalho de prognóstico de uma ampla gama de habilidades cognitivas, incluindo desempenho nas tarefas de raciocínio, que são muitas vezes utilizadas para avaliar a inteligência. Tá? Então, embora classicamente a extensão de dígito, a memória, né, memória de curta duração seja testada com dígitos, outros estímulos, né, por exemplo, letras ou palavras, também podem ser usados para avaliar a extensão da memória de curta duração. Vamos supor agora que a gente mude de números para letras. Agora vamos testar com a seguinte sequência, tá? Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Mesma coisa, né? A gente vai ler em voz alta e depois tentar repetir, né? Então a primeira é CTAIILTSCSFRO. CTAIILTFS. Já errei aqui, né? Eu acertei aqui até aqui. Já a segunda é frac, tou, stick. Frac, tou, stick. Então, essa segunda aqui, você percebe que foi muito mais fácil de lembrar. Por quê? Porque aqui, o que eu estou lembrando, na segunda, não é cada letra separada. Então, aqui, cada letra separada tem 3, 4, 5, 6... Eu lembrei 7, né? Perceba que eu lembrei exatamente a mesma quantidade que eu lembrei de números. Já aqui não, aqui eu consigo lembrar pedaços, né? Frac, tou, stick, né? Então, a gente acha a segunda sequência mais fácil, né? Apesar dela ter o mesmo número de letras do que a primeira. A razão é que a ordem das letras na segunda sequência permite que você divida esses blocos em subgrupos ou blocos, né? Que em inglês é chunks. Né, que são chunks de palavras pronunciáveis, né? Então aqui, na verdade, o que eu lembrei foi 3 sílabas, né? Em vez de 7 letras. Então é mais fácil lembrar 3 sílabas do que 7, né? Eu lembrei 7 aqui, ainda tinha 8, 9, 10, 11 e 12. Muito mais fácil lembrar 3 sílabas do que 12 letras. Né? Então, num artigo clássico, o psicólogo chamado George Miller sugeriu que a capacidade da memória de curta duração para letras, né, para sons, é limitada não pelo número de itens a serem lembrados, né, não só para sons, para qualquer item, não é limitada pelo número de itens, mas sim pelo número de agrupamentos, né? Então, naquele primeiro teste, quando eu estava lendo, eu tinha um impulso de ler assim, 97, 54, mas perceba que sempre que eu fechava o olho, eu tentava falar 97, 54, exatamente para não roubar, né? Porque lembrar 97, 54 é mais fácil do que lembrar 97, 54. Então essa primeira sequência aqui, ela tem 12 letras aparentemente não relacionadas, o que torna mais difícil reduzir o número de agrupamentos para menos de 12, né? Que talvez você poderia reduzir um aqui, né? Você fala fro aqui no final, né? Mas de qualquer forma, são 7, 8, 9, 10 agrupamentos, né? Já a segunda sequência, ela pode ser pronunciada como uma sequência de 4 sílabas, né, em inglês. Aqui, na verdade, dá para ser 3 sílabas, né? Stick, né? Stick são 2 sílabas, né? Então é frac, tou, stick, né? 4 sílabas. Então a gente meio que utiliza a sonoridade dessas sílabas, né? Por mais que elas não tenham sentido, a gente utiliza a sonoridade para lembrar mais fácil, né? Então o agrupamento, ou chunking, nesse caso, depende de sequências de letra que sejam consistentes com o nosso hábito linguístico de longo prazo, né? Ressaltando um ponto importante de que a memória de longo prazo ela pode influenciar na memória de curto prazo, né? Certamente alguém que não saiba ler, né? Um animal não humano que não saiba ler, ele teria que lembrar cada letra dessa, né? E não dividir em sílabas, né? E perceba outro ponto importante. O agrupamento também pode ser induzido pelo ritmo em que uma sequência de itens é apresentada. E ali eu até confesso que eu acho que eu roubei um pouco no teste lá com números, né? Porque o certo do teste é você ler de maneira monótona. Mas eu tinha a tendência de ler 97, 54, né? Dividindo de 2 em 2, né? E isso de fato facilita
a lembrança, né? Se a gente fizer uma pausa ligeiramente mais longa entre os itens de 3 em 3 ou de 4 em 4, a lembrança é significativamente melhorada, né? Então é mais fácil lembrar 791 684 352 do que 791 684 352. E é por esse motivo que quando alguém pergunta seu nome, você faz, ou seu telefone, né? Você faz 9934 tananã, tananã, né? A gente sempre fala com esse ritmo, né? Nananã, 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 porque é mais fácil lembrar assim do que eu simplesmente falar cada letra, né? Porque aqui você está exatamente induzindo agrupamentos, né? E como eu estava falando para vocês, o espaço na memória de curta duração, ele depende de quantidade de agrupamentos e não de quantidade de itens, especificamente, né? E aqui eu queria falar um pouco para poder defender que a memória de curta duração é realmente um sistema diferente da memória de longa duração, que é a memória que a gente está mais habituado, né? Então, em 1966, uma psicóloga chamada Brenda Milner relatou o caso de um jovem homem, né, que na foto ele já não está mais jovem, que era o paciente HM, né? Ele foi famoso por esse nome, né? Porque ele não foi identificado no primeiro momento, ele era conhecido só como HM, que é esse senhor aqui. Então ele teve a infelicidade de ter uma epilepsia intratável, né? E numa tentativa bem sucedida de reduzir suas convulsões, algumas áreas do seu cérebro associadas ao hipocampo, né? A gente vai ver depois que o hipocampo está associado à memória, partes do hipocampo esquerdo e direito deles foram removidas, né? Daí, infelizmente, o HM se tornou densamente amnésico. Sua capacidade de adquirir novas informações foi severamente limitada, como também foi no caso do Clive Whiting, né, que a gente viu lá no encontro passado. Só que ao contrário do Clive, os déficits de HM eram principalmente limitados à memória episódica de longo prazo, tá? Então ele não perdeu memória semântica e ele tinha capacidade, não sei na verdade se ele tinha capacidade de formar novas lembranças, eu acho que ele tinha capacidade de formar novas lembranças semânticas, mas não episódicas, né? Então o caso de HM foi importante para demonstrar que a memória episódica de longo prazo é separável de outras capacidades cognitivas, como a memória de curto prazo, por exemplo, porque o HM ele tinha uma extensão de dígitos normal, ele conseguia lembrar mais ou menos o que um ser humano normal, né, sem doença, consegue lembrar, né? Então ele perdeu a memória episódica especificamente, não perdeu a memória semântica e não perdeu a memória de curto prazo, né? Então um caso como esse é importante porque introduz uma separação que a gente conhece como dissociação, né? Uma vez que um déficit especificado é separado ou dissociado de déficits em outras funções cognitivas, né? Só que mesmo assim ainda tem a possibilidade de que talvez as tarefas que estão prejudicadas, no caso do HM, seriam simplesmente mais difíceis, né? Ou seja, talvez memória semântica seria mais difícil ter memória semântica do que ter memória de curto prazo, de modo que a lesão dele destruiu a memória semântica dele, que seria uma tarefa mais difícil do que a memória de curto prazo. Para se proteger desse tipo de problema, é valioso você ter um segundo tipo de paciente, que mostra exatamente o padrão oposto de déficit. Ou seja, aí você tem uma dupla dissociação. Você tem um cara que não tem memória episódica, mas tem memória de curto prazo. Você tem um cara que não tem memória de curto prazo e tem memória episódica. Então os psicólogos Tim Chalice e Elizabeth Warrington estudaram um paciente que tinha exatamente o padrão oposto de problemas que o HM tinha, que era o paciente KF. Então ele tinha uma extensão de dígitos severamente prejudicada, na verdade ele conseguia lembrar só um dígito, 2 ele já não conseguia, mas ele tinha uma memória de longa duração normal. Vamos ver aqui a Elizabeth Warrington falando um pouco sobre o KF. KF was a very interesting patient that I worked with and was asked to assess quite routinely. He was a young man who'd suffered a head trauma from a motorbike accident. And in my routine assessment of this patient,
I discovered that he had a digit span, which is one very conventional measure of short-term memory as defined in the sort of Broadbentian terms, one item. So if you said to him, repeat after me 3, he could say 3. If you said, repeat after me 7, 2, he would say 7, forgotten the other. Now, this young man, he was, I think, 23 or 4 years old at this time, had, to my mind, perfectly good memory. He was totally different from the amnesic patients that I was used to working with. He was totally different from sort of aging patients who were getting memory deficits due to old age. And you could give him formal memory tests like list learning, and he would perform at a normal level. And I thought this, as I knew the normal literature on the models of short and long-term memory, I thought this was sufficiently interesting that I approached Tim Shallis, who was at the time a young lecturer at UC, and said I went to him. He says he remembers where we were sitting in the Marlborough pub when we had this conversation. I think that may be a confabulation. Anyhow, I said, I think the theories are wrong because I've got a patient with a short-term memory deficit whose long-term memory is perfectly normal. And he thought this was really very interesting and came over and met the patient, and that triggered our collaboration, which went on, very fruitful collaboration, which went on for many years. And we did a series of experiments with this young man, and we published our first paper in 1969, and it was followed up by a more theoretical paper in 1970, where we indeed try to challenge the orthodox model and put forward our own parallel processing view. Então agora vamos falar de mais algumas características da memória de curta duração, como os efeitos de primazia e recência. A maioria dos estudos sobre memória de curto prazo, de curta duração, verbal, até agora envolveu conjuntos limitados de item com ênfase na lembrança da ordem, Então, quando tinha ali um número, tinha que lembrar 2, 3, 8, 7, na ordem certa, Com listas curtas, as pessoas frequentemente começam tentando lembrar em ordem, mas depois descobrem que essa não é uma estratégia muito eficiente com listas mais longas, Então, experimente você mesmo. Tente lembrar aqui essas palavras, Leia em voz alta a seguinte lista de 16 palavras, no ritmo constante, para não roubar, não formar grupinhos, e em seguida feche os olhos e escreva quantas conseguir lembrar em qualquer ordem que desejar. Vamos tentar. Barricada, criança, dieta, cabaça, poliomielite, medidor, jornada, morrer. Na verdade, morrer é lã, Besta, jacaré, campainha, abafador, arqueiro e tapete. Deixa eu fazer de novo porque eu me distraí. Barricada, criança, dieta, cabaça, poliomielite, medidor, jornada, lã, besta, jacaré, campainha, abafador, cardápio, arqueiro e tapete. Barricada, eu lembro de criança, lembro de lã, lembro de tapete, lembro de medidor, lembro de poliomielite, tá? Então, é provável que você lembre de menos da metade dele. Eu mesmo lembrei aqui uns 6, Eu lembrei... Qual foi isso que eu lembrei? Barricada, lembrei criança, lembrei poliomielite, lembrei lã, lembrei tapete e lembrei medidor. Tá? Lembrei essa daqui, lembrei 6, De 16 foi menos que a metade. Agora, vamos verificar de onde vieram as lembranças corretas, tá? Então, perceba aqui, essas duas aqui,
vem bem bem no começo, né? Então eu lembrei bem as duas primeiras e a final. E aqui no meio eu lembrei meio que pro lado. Eu lembrei essa daqui, lembrei essa daqui e lembrei essa daqui, né? Então eu lembrei um pouquinho mais das do meio pro começo do que as do meio pro final. E eu lembrei muito bem as primeiras e a última, né? Então a característica mais marcante de quando a gente tenta fazer isso é a tendência que a gente tem de ter uma lembrança excelente dos últimos itens, né? No caso, eu lembrei só o último item, mas eu lembrei o último item. E esse efeito é chamado de efeito de recência, tá? E a gente também tem uma tendência de lembrar os primeiros itens, que aqui foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu lembrei exatamente barricada e criança. E esse é chamado de efeito de primazia. Então, quando a gente tenta lembrar uma lista, assim, no livre recordar, né, sem tentar lembrar na ordem, a gente tende a lembrar mais o começo da lista e o final. E lembrar muito mal o meio, né? No caso, quando a gente tenta lembrar na ordem, a gente tende a lembrar muito bem o começo, mas a gente tende a não lembrar muito bem o final. Mas quando a gente não tenta lembrar na ordem, a gente tende a lembrar o começo e o final. Aqui, você vê aqui os testes que os pesquisadores fizeram aqui, ó. Isso aqui, ó. Quase 90% da primeira, 60% da segunda e as últimas também muito boa, ó. Quase 80%, 70%, 60%. Então, nesse segundo caso aqui, uma lista maior, né? Então mais difícil de lembrar. Aí aqui você tem 50% para a primeira, 40% para a segunda e as últimas, ó, quase 90%, 80%, 70%, né? Então todos os três casos você tem no final aqui, as últimas palavras, você tem uma melhora do desempenho, né? Então esse aqui é o efeito da recência, né? Já esse fato aqui de que as primeiras palavras elas são mais lembradas é o efeito da primazia. Como é que a gente pode explicar esses resultados, né? Uma interpretação muito influente foi oferecida por Glenser e Kunitz, que propuseram que os itens mais antigos de uma sequência eram mantidos na memória de longo prazo. Então a ideia deles é que esses primeiros itens aqui você lembra porque você guardou na memória de longo prazo, né? Por isso que ela está mais longe, né, do final. E os últimos itens seriam de fato guardados na memória de curto prazo. Esses itens do meio, eles já estão longe no tempo demais para ficar na memória de curto prazo, mas eles ainda não foram gravados na memória de longo prazo, né? Essa explicação tem alguns problemas, tá? Isso aqui, olhem no livro, né? Tem muitos detalhes aqui, né? Mas outra explicação mais recente para o efeito de recência diz respeito ao que ocorre no momento que você está tentando evocar a memória, né? Então, um psicólogo chamado Crowder compara a tarefa de tentar recuperar itens numa lista de recordação livre com a tarefa de discriminar os postes de telefone localizados em intervalos regulares numa linha de trem, por exemplo, né? E agora você está entendendo por que o livro tem essa capa, né? Então seria essa a ideia, que a gente está tentando discriminar os postes. É muito mais fácil discriminar os últimos postes, porque eles estão mais longe um do outro. Aqui já fica complicado, né? Aqui já começa a misturar um poste com o outro, né? Então o poste mais próximo será facilmente distinguível do próximo, enquanto à medida que os postes se afastam na distância, que no caso a distância é o tempo, o problema de separar um do outro se torna cada vez mais difícil, né? Então essa aqui é a explicação de o porquê da capa do livro, né? Então vamos voltar aqui. Então no final da década de 60, as evidências pareciam estar se inclinando firmemente para abandonar a ideia de que você tinha apenas um sistema de memória de curto prazo, né, em favor da explicação envolvendo vários sistemas que interagem entre si, né? A gente vai falar aqui pelo menos de 3 sistemas, né, que é a alça fonológica, que tem a ver com memória verbal, né, memória de palavras, por exemplo, ou de qualquer coisa que você consegue verbalizar, nomear, a memória espacial e a memória objetual, né? Então, o conceito de alça fonológica faz parte de um modelo, né, do próprio Baddeley, escritor do livro, Baddeley Heath, sobre memória de trabalho, né? Então, a alça fonológica teria 2 subcomponentes.
uma memória de curto prazo, isso aqui é a grande sacada dos caras, né? E um processo de ensaio articulatório. Então a memória de curto prazo é assumida como tendo capacidade limitada, né? 7 itens, aquela mesma coisa que a gente já estudou, que se dissipam em poucos segundos. Mas só que esses traços de memória que estão na memória de curto prazo, isso que Baddeley e o Hitch supuseram, eles podem ser atualizados, eles podem ser mantidos na memória por meio de um ensaio subvocal, ou seja, repetindo os itens para si mesmo, meio que falando, tá? Todo mundo já fez isso, né? Às vezes você quer lembrar o nome de alguma coisa e você fica, sei lá, você quer comprar sabão em pó, aí você fica assim, você fecha o olho, fica comprar sabão em pó, comprar sabão em pó, comprar sabão em pó. Às vezes você nem falar, né? Só pensando, comprar sabão em pó, sem emitir som, né? Então isso seria um ensaio subvocal, né? Então esse ensaio subvocal ele serviria para manter os itens na memória de curta duração, né? Então vamos ver como é que essa hipótese da alça fonológica explica os fatos que a gente aprendeu até agora sobre memória de curta duração, né? Então, um primeiro ponto, por que a memória de curta duração é limitada a 6 ou 7 itens? Se houver poucos dígitos na sequência, você pode pronunciá-los todos bastante rápido, você consegue subvocalizar eles rápido, em menos tempo do que demora para o traço de memória de curta duração decair, né? À medida que o número de itens aumenta, o tempo total de tentar ensaiá-los, né, vocalizá-los, será maior do que o tempo que a memória demora para decair, de modo que a chance dos itens se dissiparem antes de serem atualizados aumenta, estabelecendo assim um limite para a capacidade da memória de curta duração. Uma das principais características da memória de curta duração é o efeito de similaridade fonológica, que foi demonstrado por Conrad em 64. Então esse efeito mostra que a capacidade de retenção de letras é reduzida para itens com sons similares, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista, nessa primeira lista aqui, composta por pitch, né? Tá em inglês, o livro, o artigo do cara original é em inglês, né? Então, composta por pitch, day, calm, pen and hot, né? São palavras com sons bem diferentes. Essa lista é mais fácil de lembrar, pitch, day, calm, pen, hot, do que essa terceira lista, que é composta por cat, map, man, cap and mat, né? Então a ideia aqui é que esses outros itens que estão na memória de curta duração, eles causam interferência no outro, né? Então, por eles terem um som parecido e pela alça fonológica lidar com sons, eles causam interferência. Então eles se misturam um com o outro, depois você acaba perdendo o item. Enquanto o primeiro não, eles são tão diferentes que eles não se misturam, né? Seria essa a ideia. E isso aponta para a hipótese de que a memória de curta duração armazena informação sensível, né? No caso, sons, né? Até essa é uma consequência direta da própria hipótese da memória ou da alça fonológica, né? No caso da memória de longa duração, o que causa interferência de um item no outro não é o som parecido, mas sim o sentido parecido. Então parece que a memória de curta duração armazena informação sensível, no caso sons, né? Quando a gente for ver memória visual, imagens. E já a memória de curta duração lida muito mais com sentido, né? Por outro lado, a memória de curta duração não parece armazenar, aqui eu não tive um nome muito bom para dar, mas eu chamei assim de informação bruta. Lembra quando a gente estava falando da memória sensível no outro encontro? A gente viu que essa memória sensível, o desempenho às vezes é piorado quando você dá um flash de luz. Quanto mais forte o flash, mais piora, né? Então, porque você causa uma interferência aqui no nível da própria informação bruta. Não tive um nome muito melhor, né? No caso da memória de curta duração, a intensidade de um item, né? Vamos dizer que você esteja estudando e ouvindo música. A altura da música não piora a sua memória de curta duração. Porém, cuidado, porque a presença da música, principalmente música cantada ou da televisão, piora a sua memória de curta duração. Exatamente porque o que você está ouvindo na televisão causa interferência no seu processo de subvocalizar o som. Então, se tiver, por exemplo, uma palavra parecida na televisão com aquela que você está subvocalizando, você vai confundir, né?
Então, cuidado com estudar com música de fundo ou televisão de fundo. Né? Outro efeito que a hipótese da alça fonológica consegue explicar bem é o efeito do comprimento de palavras. Né? As pessoas conseguem lembrar de sequências de 5 palavras dissimilares muito facilmente quando essas palavras têm uma sílaba só. Né? Desse caso aqui, né? No caso de pitch, day, calm, pen, hot. Ó, vou fechar o olho aqui. Pitch, day, calm, pen, hot. Né? Consegui lembrar muito fácil. Então, conforme o comprimento, o tamanho da palavra aumenta, o desempenho decai. Né? De 90% das palavras para 5 monossílabos para cerca de 50% para a lista de palavras com 5 sílabas. À medida que o comprimento da palavra aumenta, e é assim que a hipótese da alça fonológica explica esse efeito, o tempo necessário para pronunciá-las no seu ensaio subvocal aumenta. Então, a relação entre lembrança e a taxa de articulação, né, do ensaio subvocal pode ser resumida, né, que eles chamam aqui de regra de ouro. É o seguinte: você consegue se lembrar de aproximadamente a mesma quantidade de palavras que você consegue dizer em 2 segundos. Né, que seria mais ou menos a quantidade de tempo que o traço minêmico da memória de curta duração demora para decair. Então, se você conseguir repetir essa palavra, essa sequência de palavras em menos de 2 segundos, você atualiza esse traço. Se você não consegue repetir, você não atualiza e acaba perdendo. Né? Então, a hipótese da alça fonológica explica essa evidência da seguinte maneira: o ensaio subvocal ocorre em tempo real, assim como o decaimento de traço de memória. Então você tem meio que uma corrida entre os dois. Né? Como resultado, para palavras mais longas, que levam mais tempo para serem pronunciadas, você acaba demorando mais para pronunciar do que o traço para decair, e daí você acaba perdendo o traço de memória. Né? Então a gente atribui o efeito do comprimento de palavras ao esquecimento durante o ensaio subvocal. Vamos agora falar sobre memória visual, né? Espacial e de objetos. Então, um ponto que você pode pensar é qual é o papel que tem a memória de curta duração no modo como a gente percebe o mundo, né? Mas pense o seguinte: ao olhar ao redor, a gente percebe vários objetos dentro de um ambiente complexo, né? Com vários objetos. Apesar da nossa experiência, né? Da nossa percepção, nossa experiência de primeira pessoa, seja de quem está escaneando essa cena de maneira suave, o processo subjacente, né, o que ocorre de verdade no nosso olho, não é contínuo. O modo como a gente escaneia uma cena, ele é baseado em vários movimentos rápidos e discretos do olho. Nosso olho ele vai trocando assim, formando. Né? Então, hoje em dia a gente tem aquelas tecnologias de eye tracking, né, que você consegue ver para onde a pessoa está olhando e ver que ela está escaneando de uma maneira discreta, né? Ela vai para cá, depois para cá, muito rápido, né? Na leitura, por exemplo, esses movimentos ocorrem na taxa de cerca de 2 por segundo, né? São chamados de movimentos sacádicos, né? Sendo que a cada fixação cria uma imagem separada do mundo, né? Então, o cérebro ele tem a tarefa de juntar essas imagens em um todo coerente, né? Então, ao escanear uma cena onde o olho pode se mover do primeiro plano para o fundo, para o objeto, depois para outro objeto, para o fundo de novo, e se o cérebro funcionasse que nem uma câmera, simplesmente sobrepusesse todas as imagens, o resultado seria um caos visual. Né? A solução evolutiva da gente foi combinar essas breves visões em uma representação coerente, né? Criar de fato uma representação. E para fazer isso você precisa exatamente de memória visual de curta duração. Né? Então você precisa ver, seu olho foi para o objeto, foi para o fundo. Você precisou ter guardado o objeto para agora você formar a imagem que tem o objeto e o fundo. Né? Então, vamos imaginar aqui então, que a gente esteja numa sala bem iluminada, que de repente fica escura. Né? Será que você seria capaz de encontrar a porta? Né? Vamos pensar que é um ambiente que você não conhece, né? Não é sua casa, que você já sabe, já está na sua memória de longa duração de estar a porta, mas um ambiente que você não conhece. Né? E se tivesse uma caixa de fósforo em cima da mesa, por quanto tempo você lembraria que existe uma caixa de fósforo em cima da mesa? Né? Então esses aqui são dois aspectos relacionados, mas separáveis, da memória de trabalho visual, na memória de curta duração visual. Um aspecto é a memória espacial, onde está a porta, e outro aspecto é a memória de objeto. O que está em cima da mesa? É uma caixa de fósforo. Né? Então vamos falar aqui da memória espacial
de curta duração. A memória espacial de curta duração é a memória que se refere a onde as coisas estão localizadas no espaço. Então, ela dura aproximadamente 30 segundos, sem interferência, né? Ou tentativa de manter ativamente, reter ativamente aquela localização na mente, né? No geral, ela decai em 30 segundos, mais ou menos. Então, Posner e Koznick solicitaram aos participantes de sua pesquisa que eles lembrassem onde havia ocorrido um estímulo em uma linha reta, né? Você tem uma linha e o estímulo acontece em algum lugar. Ao longo da linha, você tem que lembrar onde foi que ele ocorreu. A retenção foi boa após o intervalo não preenchido, né? Ou seja, aconteceu a coisa lá, depois o cara perguntou onde é que foi? Foi aqui no meio, foi no começo, foi no final. Só que quando o psicólogo mandava os caras, além de fazer essa tarefa, ficasse lembrando dígitos no meio do caminho entre o estímulo e a pergunta, a taxa de acerto caía bastante, né? Então isso mostra que essa nossa memória espacial tem uma vulnerabilidade, né? Ela sofre interferência muito facilmente. E essa vulnerabilidade e interferência reflete a necessidade de se manter uma estrutura espacial a fim de localizar com precisão o objeto. Então, para lembrar onde está um objeto, a gente tem que de alguma forma manter uma estrutura espacial na mente, né? E você desempenhar outra tarefa enquanto você está tentando manter essa estrutura, geralmente você perde a estrutura, né? O simples fato de movimentar os olhos, né? Fazendo alguma tarefa de busca visual, né? Aparece coisas aleatórias na tela e você acaba olhando. Esse simples fato já é suficiente para interromper a manutenção dessa estrutura espacial, né? Então, memória de local, ela é bem difícil, tá? Ela é facilmente perdível, né? Como eu falei, obviamente na sua casa, se falta luz, você sabe onde está a porta muito facilmente, mas é porque aí você já conhece a sua casa, né? Então essa informação está na sua memória de longa duração, não na memória de curta duração, tá? E agora, falando um pouco de memória de objetos, a memória de objetos se refere ao que está sendo lembrado, né? Que objeto que tem ali. Então, essa memória de objeto, ela decai mais rapidamente que a memória espacial de curta duração. Só que, por outro lado, ela é mais resistente à intervenção, né? À interferência, né? E um ponto importante é que a memória de objetos é limitada pelo número de objetos. Esse ponto aqui é bastante interessante. E não pelo número de características, complexidade do objeto, né? Então, tem um estudo do Vogel, Woodman, Luck, né, de 2001. Eles usaram barras de larguras e orientações variadas com várias características, como textura, estímulo, como texturas diferentes, né? Estímulos que são muito difíceis de codificar verbalmente de maneira exata, né? Porque ele estava querendo aqui testar somente a memória espacial, né? Sem interferência da alça fonológica, da memória verbal. E aí eles encontraram um limite de mais ou menos 4 objetos. A gente consegue lembrar 4 objetos. Curiosamente, esse número não parece depender de quanto o objeto é complexo, né? Então, eles testaram objetos com uma característica até objetos com 16 características. E as pessoas ainda assim conseguiam lembrar mais ou menos 4 objetos. Então, eles concluíram que o sistema de memória objetual de curta duração está limitado com base no número de objetos, mas não necessariamente não depende tanto da complexidade dos objetos, né? Que tem um gráfico deles, né? Então você vê aqui um objeto só com cor, um objeto com tamanho, né? Todos mais ou menos iguais. Esse aqui, o último aqui, ó, conjunção, é um objeto com todas essas características, né? Então o fato de ter mais características, tudo bem, tornou um pouquinho mais difícil a lembrança, né? Mas bastante pouco, né? Então aqui você sai aqui o quadradinho aqui está no 95, né? Um pouquinho depois. E esse aqui está no 94, né? Então não faz muita diferença a quantidade de características, né? Então aqui um objeto que tem uma característica, um objeto que tem 5 características, não faz diferença, né? Então parece então que a gente consegue lembrar até 4 objetos, mesmo quando cada um compreende uma série
de diferentes características, né? Lembrando aqui que estou falando sempre de memória de curta duração, né? Obviamente, na memória de longa duração, a gente lembra de muito mais objetos, muito mais de 4, né? A gente lembra de pouca coisa, né? Só que a memória de espaços, de localização, ela está muito mais vulnerável, né? Então, você tem que tarefas diferentes para testar a extensão, né? O equivalente ao disk span para a memória de objetos e para a memória de espaço, né? Então, a tarefa clássica é o teste de toque de blocos, né? Para testar o seu span de quantos objetos você consegue lembrar. Então, o experimentador toca uma quantidade de blocos, né? Como está aqui, esses bloquinhos, numa sequência, né? A gente já teve aqui aquele gênios, né? Tipo aqueles gênios. E essa quantidade de blocos vai aumentando e a pessoa tem que imitar o experimentador. Tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então esse aqui é um teste, na verdade, de extensão espacial, né? Porque a questão aqui é a posição dos blocos. Então isso aí é chamado de Corse Span, né? Do span de Corse, que é em referência ao neuropsicólogo canadense que inventou, né? E é geralmente de cerca de 5 blocos, geralmente 2 a menos do que seu span de dígito, né? Então se você tem 7 no span de dígito, tem 5 de Corse Span. Já a extensão visual, que é esse lado de cá, é medida usando uma série de matrizes, né? Tá vendo aqui as matrizes, nas quais metade das células são preenchidas e metade são deixadas em branco. O participante, então, você mostra a matriz para o participante e depois ele tem que preencher numa matriz vazia aquela mesma estrutura, né? Então os testes começam com matriz 2x2, como essa pequenininha aqui, né? 2x2, e elas vão aumentando até o ponto que o desempenho fica muito ruim, que geralmente ocorre aqui, nessa matriz aqui, que é 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 25, né? Tem 25 células. Na verdade, as pessoas conseguem ir até 16, né? Ou seja, 4x4. Aqui, esse tamanho aqui, né? Então, quando uma tarefa envolve um processamento espacial, como tocar sequencialmente uma série de teclas, né? Quando você faz uma tarefa dessa, tocar uma tecla ao mesmo tempo que está tentando fazer o Corse Span é reduzido. A extensão visual, por outro lado, é prejudicada quando você tenta, por exemplo, visualizar formas. Então você veja que tem essas duas coisas. O Corse Span tem a ver com objetos, com localizações, né? Então, se você está tentando digitar ao mesmo tempo, isso torna pior seu desempenho. Já a extensão visual tem a ver com formas, né? Se você tentar visualizar formas ao mesmo tempo que você está fazendo isso daqui, piora seu desempenho. Então, eu queria agora falar um pouco sobre a memória de curta duração em animais não humanos, né? Sempre que o comportamento de um animal no presente mostra a influência de eventos no passado, algum tipo de memória deve estar implicado, né? É o caso aqui do peixe porco-rainha, né? Que é esse peixinho aqui bonito. Ele consegue aprender a apertar uma vareta de plástico para conseguir um pedaço de comida. E ele realiza essa ação com mais frequência com treinamento, porque lembra que isso pode ajudá-lo a conseguir mais comida, né? Obviamente, isso aqui é um caso de memória implícita, tá? Isso aqui é um tipo de condicionamento instrumental. Da mesma forma, as habilidades migratórias de várias espécies implicam algum tipo de memória de longa duração para lugares, né? Por exemplo, os gafanhotos, né? Os gafanhotos viajam milhares de quilômetros para comer plantações e nunca mais voltam onde eles vieram, né? Eles são espertos, eles já sabem, aqui eu já comi, agora eu tenho que ir para outro lugar diferente. Eles não vão do lugar A para o B e depois voltam para o A. Eles sempre vão do A para o B, depois para o C, depois para o D, etc. Então esse comportamento deve envolver algum tipo de memória de direção, algum tipo de memória de longa duração, né? Então, no geral, a capacidade de agir com base na experiência do passado, a capacidade de usar a memória para guiar a ação, deve trazer importantes benefícios, né, evolutivos. Por isso, a memória é uma das áreas que é mais estudadas na cognição animal, né, no estudo da cognição animal. Um dos precursores do estudo da memória em animais não humanos foi o Herbert Jennings, né, que há mais de 100 anos ele fez um estudo do comportamento do que ele chamava de organismos inferiores. Então, Jennings,
que chegou aqui. Então, Jane estudou as reações de animais unicelulares pouco visíveis que se reúnem no lodo no fundo de uma lagoa ou de outra água parada, né? Então, ele estudava particularmente um tipo de ciliado chamado de stentor, que é esse bichinho aqui, né? Então, um bichinho microscópico, né? Então, o stentor, geralmente, ele se prende a uma base firme, né? Então, ele se prende em algum lugar e se alimenta jogando água nas suas bocas com pequenos coisas chamadas cílios, né? Então, eles são animais filtradores, eu acho, né? Então, se algo desagradável aparecer, ele se contrai em seu tubo para se proteger até que a ameaça passe. O que Jane descobriu foi o seguinte, que a primeira vez que o stentor é estimulado com algo que perturba ele, mas não faz mal, como um jatinho de água, ele se contrai em seu tubo. Mas se você continuar fazendo esse estímulo, né, um estímulo que não causa dano a ele, ele fica progressivamente menos perturbado e eventualmente se mantém na sua postura normal. Joga água na cara dele e ele continua se alimentando. Eu já vi que não causa problema para ele. Então, novamente, isso aqui é um caso de condicionamento, né? Então, é um caso de memória implícita. Mas vamos falar aqui então um pouco de memória de curta duração. Meu ponto aqui, né, porque eu estou falando de memória de animais não humanos, é que se verificou, tem vários estudos atuais mostrando que algumas espécies de animais não humanos, incluindo o chimpanzé, superam seres humanos em vários testes de memória de longo prazo, né? Então, o ancestral mais recente, né, o animal mais próximo da gente evolutivamente é o chimpanzé. Nosso ancestral comum viveu mais ou menos entre 5 e 7 milhões de anos atrás, né? E obviamente o chimpanzé tem uma espécie irmã, que são os bonobos, né? Esses bichinhos aqui, que são igualmente relacionados aos seres humanos, são tão próximos dos seres humanos quanto o chimpanzé. No geral, os bonobos são um pouquinho mais esguios do que os chimpanzés. O chimpanzé é um pouquinho mais parrudo, o bonobo é um pouquinho mais esguio. Mas eles têm várias diferenças sociais, tá? Os chimpanzés humanos compartilham um ancestral comum com os gorilas, né? Gorila todo mundo sabe quem é, esse bichão aqui. E nosso ancestral em comum viveu há 8 ou 9 milhões de anos atrás. Outra espécie de grande primata, que é intimamente relacionado com seres humanos, são os orangotangos, esse outro bichinho aqui um pouquinho mais distante, que vive no sudeste asiático, né? Mas a gente vai falar hoje aqui a gente vai falar dos chimpanzés, né? Então, o Instituto de Pesquisa de Primatas da Universidade de Kyoto tem sediado um estudo, né, há muito tempo já, sobre as capacidades cognitivas e inteligências do chimpanzé. O foco principal do primatologista Tetsuro Matsuzawa, né, que é cadê ele? Aqui, esse cara aqui, tem sido a memória de curta duração dos chimpanzés, né? Então, o teste utilizado por Matsuzawa para testar a memória de curta duração desses animais é chamado de tarefa de mascaramento, né? Como é que acontece? Como é que ocorre essa tarefa? Então, numerais são apresentados numa tela sensível ao toque, em que os chimpanzés devem tocar os numerais em ordem crescente. Obviamente, você tem que treinar o chimpanzé para ele saber o número, saber a ordem dos números, né? Só que nesse teste dele, quando o chimpanzé toca o primeiro número, os outros números são mascarados por retângulos brancos, são escondidos. E daí o chimpanzé ele tem que tocar nos retângulos brancos na ordem correta, né? Então ele tem que se fiar na memória dele de curta duração de onde estava posicionado os números, né? E Aimu, esse chimpanzé aqui da foto, ele é capaz de concluir a tarefa de mascaramento com até 9 números, né? Então ele é muito bom nessa tarefa. Então o Matsuzawa decidiu fazer uma comparação entre a memória de curta duração de humanos, enchendo o saco, e chimpanzés. E ele fez o seguinte, ele limitou a quantidade de tempo que os numerais são apresentados, né? Porque o ser humano, qual é a nossa inclinação? É tentar estudar bastante. A gente sabe que quando a gente clicar no primeiro vai desaparecer, a gente vai estudar bastante antes de clicar. E aqui ele está fazendo, não dá para fazer isso. Depois de alguns milissegundos, os números vão ser automaticamente substituídos por quadrados brancos, né? De modo que você não vai conseguir estudar mais. E o desempenho do chimpanzé, nesse caso, é muito melhor do que o dos seres humanos. E embora
o desempenho humano melhore um pouco com a prática, nenhum ser humano jamais foi capaz de igualar a velocidade e a precisão do Ayumu, né, que é esse rapazinho aí da foto, ao tocar 9 numerais na tarefa de mascaramento. Então vamos ver aqui um videozinho com um experimento do Matsuzawa. Professor Tetsuro Matsuzawa at the Kyoto Primate Research Institute in Japan has devised a memory test for the chimpanzees. His star pupil is a 7-year-old chimpanzee. Show him the numbers 1 to 9 and he'll put them in the right order, pointing to them one by one. Every time he gets it right, he receives a treat, a tiny piece of apple or half a raisin. But now, the researchers make things difficult. As soon as the chimp presses the number 1, the rest of the numbers are hidden. He has to remember where the numbers were and press the white squares in numerical order. The positioning of the numbers is totally random. He gets it right time after time, with lightning speed and 100% accuracy. In 0.65 seconds, he can remember the numerals in which position. Now it's your turn. Did you get them? No? Try again. This time we'll run the sequence at half speed. Still too difficult? Try at a quarter speed. Back to full speed and you get an idea of how extraordinary this chimpanzee's memory is. So how do humans compare? No one knows why, but children tend to be better than adults at this sort of short-term memory task. We've asked some 9-year-olds to have a go. They take a lot longer studying the numbers before they start. And even then, most of the time, they only get 4 or 5 right. Occasionally, they do a little better. Not bad. But now watch the chimpanzee again. It seems that chimp's short-term memory is superior to ours. Então, pesquisas recentes, utilizando a tecnologia de rastreamento ocular, revelaram algumas diferenças interessantes entre seres humanos e chimpanzés. Né? Então, uma pesquisa que fazia assim, um pequeno estímulo visual, um rosto, algo desse tipo, é exibido em uma posição aleatória de uma tela. E é rapidamente trocado sucessivamente por outras imagens. Né? De modo que você tem que estar botando seu olho para lá e para cá para ficar vendo isso daí. Então os participantes eles acompanhavam espontaneamente esses estímulos em constante mudança. Esses estudos, né, que olhavam para onde conseguia rastrear o movimento do olho, mostraram que os chimpanzés possuem uma aptidão notável de alternar o foco de um estímulo para o outro. O chimpanzé ele consegue alternar o foco de um estímulo para o outro muito mais rápido do que a gente. A gente costuma fixar mais em cada estímulo e a gente é incapaz de acompanhar a rápida mudança de um para o outro. Então parece que nossa forma de perceber o mundo está altamente inclinada para nos concentrar em estímulos, em um estímulo específico para determinar seu significado. Em contraste, os chimpanzés são capazes de deslocar sua atenção para capturar toda uma cena muito mais rápido do que a gente. Né? De modo que o Matsuzawa propôs o que ele chama de teoria do trade-off cognitivo. O trade-off aqui é entre memória de curta duração, uma memória de curta duração boa, e essa memória é melhor porque você consegue... já imagina que você tem que olhar as posições do número, né? Então você demora mais tempo, né? Da mesma forma que quando você demora mais tempo para repetir na alça fonológica, você perde o estímulo, né? O maior tempo que você demora de escanear toda a imagem faz você
ser capaz de escanear, de lembrar menos números, né? Então o trade-off entre essa capacidade de memória de curta duração e o tipo de atenção necessária para a linguagem, ou seja, a atenção focada até determinar o sentido de cada palavra, né? E como eu falei para vocês, a memória de longa duração trabalha com sentido, né? Então, no fundo, é um trade-off entre memória de curta duração e memória de longa duração, sendo que a gente abriu mão, os seres humanos abriu mão de memória de curta duração para ter uma memória de longa duração melhor. Então, a ideia aqui seria que nosso ancestral comum com os chimpanzés provavelmente tinha uma memória de curta duração tão boa quanto a dos chimpanzés, mas ao longo da nossa evolução a gente foi perdendo essa capacidade para adquirir a linguagem em troca, né? Então, nas palavras aqui do próprio Matsuzawa, embora os humanos possam ter perdido o poder da memória imediata que vemos nos chimpanzés, adquirimos maiores poderes de imaginação. Essas capacidades fornecem a base fundamental para a linguagem e a capacidade de discernir, em diferentes graus, os pensamentos dos outros, né? Teoria da mente. Na minha opinião, é a motivação intrínseca para compartilhar, baseada no poder da imaginação, que é a força motriz evolutiva que nos tornou humanos. Então é isso, gente. Abraço. Até próximo encontro.